Olá, gente. Beijão no coração de vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Depois de um tempo aí, estou voltando aí com algumas novidades, né? A primeira novidade é que eu vou postar bastante vídeos e eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui. Os vídeos que eu postar a partir de agora vai ter uma numeração, né? Então esse vídeo vai ser 01, tá? Por que isso? Porque eu posso postar um vídeo lá na frente que eu falar de um determinado assunto e só apenas falar alguma coisa rápida do assunto do vídeo 1. Se você quiser uma explicação, é só você assistir o vídeo 1. Tá? Exemplo, o vídeo 100, estou falando sobre as cartas de Paulo. Aí sobre as cartas de Paulo, eu falo algo a respeito da introdução do Novo Testamento, que é o vídeo 1. Então se você tiver alguma dúvida, você vem até o vídeo 1 e sane as suas dúvidas. Assim fica melhor, né? Pra gente ir sanando as dúvidas, fazendo algumas anotações e aprendendo a cada vez mais. Outra coisa, eu tenho percebido que nos meus vídeos, né, alguns vídeos, o pessoal tem querido muito entrar em contato comigo. Irmão, passa o WhatsApp, eu passo o WhatsApp e tal. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o meu contato no WhatsApp, tá? Só que não é um WhatsApp pessoal, é um WhatsApp comercial. Ou seja, nem sempre eu vou estar online lá, mas todos os dias eu apareço pelo menos umas 2 vezes lá. E assim eu posso tentar ajudar a sanar algumas dúvidas. Eu não posso ficar horas te explicando muita coisa. Mas para sanar as dúvidas, para bater um papo, tá? Para a gente se conhecer, eu vou estar acessível e meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Outra coisa também, se você tem gostado desse canal, eu sei que tem poucas pessoas que visualizam, média de 50, no máximo 80, né? Canal pequeno. Se você tem gostado desse canal, se esse canal tem ajudado você, tem tirado as suas dúvidas, cara, eu te peço uma ajuda de contribuição, tá? Se tem 50 pessoas vendo esse vídeo, se 10 delas, não precisa ser nem as 50, se 10 delas resolverem contribuir com uma ajuda simbólica de R$ 5, no final do mês eu vou ter o dinheiro dessa ajuda de vocês e vou comprar um livro e assim eu vou estar gerando mais e mais e mais vídeos. Eu tenho muito vídeo para fazer mesmo. Eu não vou morrer com o meu conteúdo que eu tenho. Por mim, eu vou expor tudo o que eu sei. E vai demorar anos, né? Demorei anos estudando, então para passar também vai demorar anos. Eu tenho a aptidão muito fácil de pegar aquilo que é difícil, ler e explicar de maneira fácil. Tá certo? Então eu te peço aí essa ajuda, essa colaboração, se você puder ajudar o canal, R$ 5, 2, 3, o que for. Todo mês, com essa quantia, você vai estar ajudando. Se 10 pessoas ajudarem o canal com R$ 5 todo mês, já é uma ajuda imensa. Vou ter dinheiro para comprar material, para gerar mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos e mais vídeos para vocês. A intenção aqui não é eu ficar rico, né? A intenção aqui é ajudar vocês, tá certo? Como que eu faço isso? A forma para você estar ajudando o canal, eu vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo. Tá certo? Então meu contato vai estar na descrição do vídeo e a maneira de como você pode ajudar o canal também vai estar na descrição do vídeo. Outra coisa, eu vou responder todos os comentários de todos os vídeos, então se eu demorar a responder o seu comentário é porque eu estou muito na correria e que eu estou lendo o comentário de vídeos anteriores, vídeo que eu postei 1 ano, 2 anos atrás, enfim. Eu vou estar respondendo o comentário de todo mundo. Eu faço o máximo para responder o comentário de cada um. Tá certo? Alguns vídeos que serão lançados mais para frente não serão nesse formato, onde eu apareço e falo alguma coisa. Provavelmente vai ser através de slides. Por quê? Porque minha vida é corrida, isso daqui dá um trabalhão. Bota o microfone aqui, a câmera, o notebook do lado, a iluminação, tudo, o tripé. Então tudo dá um trabalho, tá? Então para mim botar mais conteúdo com mais rapidez, então eu vou postar só o slide e eu explicando. Vai ter vídeo que não vai ter jeito, eu vou ter que aparecer aqui para explicar de outra maneira, de uma forma mais didática. Não tem jeito. Mas não são todos, tá certo? Então, estamos aí de volta aí. Tá? Vou tentar postar vídeo continuamente. Não vou prometer porque a vida é bastante corrida, mas eu vou fazer o possível, que é algo que eu gosto também. Tá certo? E eu vi o comentário esses dias, né? O canal tava parado, eu dei uma passada no canal, eu vi o comentário de muita gente, falei, pô, eu tô ajudando esse pessoal. Então eu vou tentar postar vídeo com mais frequência. Tá beleza? Então hoje a gente vai falar aí sobre a introdução ao Novo Testamento, né? Introdução ao Novo Testamento.
Por que é a introdução ao Novo Testamento? Não é, lógico, a teologia do Novo Testamento, porque aconteceu algo do Antigo para o Novo Testamento. Entendeu? A Bíblia se encerra no Antigo Testamento sobre o cativeiro persa. Quando vai dar um salto de 400 anos, quando chega o Novo Testamento já está debaixo do jugo romano. Então aconteceu algumas coisas, tá certo? E eu quero introduzir você no terreno do Novo Testamento, para depois que você já estiver introduzido, a gente começa assim uma teologia do Novo Testamento, os estudos dos evangelhos, né? O estudo das cartas paulinas, lá no final o estudo do Apocalipse, beleza? Então vamos lá, introdução ao Novo Testamento, né? Aí tem o meu nome aí, tá? Para vocês saberem de quem, óbvio, é o estudo que foi elaborado. Temos também o que é importantíssimo no meio acadêmico, sempre será a referência bibliográfica. Não se esqueçam disso. Referência bibliográfica. Por quê? Porque alguém pode questionar contra você se você trazer um argumento, mas eles não vão questionar se você trazer uma referência de um estudioso PhD. Entendeu? Ah, eu não acredito no que você falou. Irmão, tudo bem, você pode não acreditar. Mas quem falou isso foi Broadus David Haley, doutorado em teologia sistemática, em teologia do Novo Testamento. O que o cara vai falar contra isso? Com você ele pode falar alguma coisa. Agora, contra um acadêmico, é bem difícil, né? Então temos aí, para esse curto estudo, eu usei 3 fontes. Introdução ao estudo do Novo Testamento, Broadus David Haley. Usei também Panorama do Novo Testamento, de Robert Gundry, e Período Interbíblico, do Ernesto Tognini. Tá certo? Então usei esses 3 livros aí. Se você que já quiser ir anotando para ver se você consegue comprar eles, eu te aconselho. Então tudo que eu vou falar aqui, tá? Não tirei de mim, eu não imaginei e também não tirei do Google. Tudo que eu tirei aqui foi de pessoas estudadas, que gastaram, investiram tempo na sua vida estudando este assunto, tá certo? Então não vou falar nada de mim aqui, eu vou falar com propriedade. E aí está as referências bibliográficas. Então vamos começar bem rapidinho aí para você pegar. Gosto de começar, gente, para a pessoa entender o que aconteceu certinho, eu gosto de começar lá atrás, quando o reino de Israel era unido. Tá? O reino de Israel ficou sendo unido durante o período de 3 reis. Saul, vocês conhecem a história dele. Davi, também vocês conhecem a história dele. E de Salomão. Então nesses 3 reis, o reino de Israel era um reino completo, era um reino unido. E isso é importante para você entender algumas coisas que acontecem lá na frente. Por que isso? Porque depois da morte de Salomão, o reino se divide em 2. Pode olhar ali no vídeo aí, ó, Reino do Norte e Reino do Sul. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2, Reino do Norte, ou Reino de Israel, e Reino do Sul, ou Reino de Judá. Então olha aí na imagenzinha aí do mapa, que essa parte azul ficou sendo chamado Reino de Israel, onde a capital passou a ser Samaria. E a partezinha amarela ficou sendo o Reino do Sul, ou Reino de Judá, com a sua capital sendo Jerusalém. Então lembra disso, a parte de cima, Reino do Norte, a parte de baixo, Reino do Sul. É um estudo bem rápido só para introduzir você no Novo Testamento, para jogar você no Novo Testamento, para a gente começar uma teologia do Novo Testamento. Beleza? Como que esse reino vai se dividir? Como? O primeiro rei do Reino do Norte foi Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Sul foi Roboão. Então o que acontece, gente? Salomão sempre foi um rei muito bom para Israel, porém os impostos que Salomão cobrava eram altos demais, tá? Alto demais. Então surgiu um cara, Jeroboão, que tinha bastante conceito com o povo, tá? Era bastante querido do povo, então ele representa o povo através de Salomão, né? Aí aconteceu uma treta entre ele e Salomão, ele fugiu para o Egito. Quando Salomão morre, ele retorna. Só que quando ele vai retornar, Jeroboão vai retornar, Roboão, o filho de Salomão, está reinando. Tá? Então ele pede esse favor a Roboão, ele estava representando o povo. A maioria das tribos de Israel estava com Jeroboão. Então ele pede encarecidamente que Roboão abaixe os impostos. Roboão deveria consultar os anciãos, era costume da tradição judaica, aqueles que tinham mais sabedoria. Só que ele não consulta os anciãos, ele vai consultar os amigos dele, tá? Vai consultar as pessoas erradas. E os amigos deles dizem, olha, não abaixa o imposto não, se o imposto está alto, vamos aumentar mais ainda. E foi justamente isso que Roboão deu a resposta para Jeroboão.
falou bem assim que não ia baixar imposto nenhum e os impostos iriam aumentar ainda mais. Isso se deflagrou no meio do povo e houve essa divisão do Reino do Norte e Reino do Sul. Então olha aí na imagem, o primeiro rei do Reino do Norte ficou sendo Jeroboão, com ele seguiram 10 tribos, e o primeiro rei do Reino do Sul ficou sendo Roboão, e com ele seguiram 2 tribos. Beleza, só lembrando que a capital do Reino do Sul é Jerusalém, e lá era o centro de adoração, então você vai começar a entender algumas coisas. Por que isso? Porque nós temos aí a imagenzinhas de bezerro, né? De ouro, na parte de cima, no extremo norte, e na parte baixo ali, na parte sul do Reino do Norte, na parte sul, na parte baixa tem outro bezerro, né? Isso daí nada mais são, é uma figura simbólica, só para você entender, que você entenda, que altares de adoração a bezerros de ouro em Dan e em Betel. E quem instituiu isso? Quem instituiu isso foi o rei Jeroboão. Começou a fazer o que era errado. E o templo de Salomão ficava em Jerusalém. Então o povo do Reino do Norte iria descer, porque eles eram filhos de Abraão, eram religiosos. Eles iriam descer para o templo para adorar no templo. Só que Jeroboão fica com medo disso acontecer. Então o que ele faz? Institui 2 locais, 2 altares de adoração, um em Dan e um em Betel. Para o povo justamente que está em Dan não descer para Jerusalém, continuar em Dan, e o povo de Betel não descer para Jerusalém, continuar em Betel. Isso gerou uma série de problemas, tá? Porque sacerdotes que conheciam a lei de Deus foram dispostos do seu cargo e Jeroboão levanta sacerdotes que não conheciam a lei de Deus, não tinham o conhecimento da lei de Deus. É por isso que Deus levanta um profeta e diz o quê? O meu povo se perdeu porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento de quê? Da lei de Deus. Foi nesse período que surge o profeta Oséias, tá? Então você começa a encaixar as coisas e você começa a entender. Dá uma olhadinha aí na figura. Então você tem aí os lugares de adoração, o templo lá embaixo. O que acontece depois disso? A idolatria em Israel. Israel comete uma série de desobediências contra Deus. E Deus resolve punir o povo, permitindo que as nações estrangeiras levassem cativo o povo de Israel. Então, por essa desobediência, Deus sempre vai levantar profeta dizendo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Eles continuam fazendo, tá? E se sucede agora uma série de cativeiros, nações estrangeiras vão levar Israel cativo. É claro que sobre os cativeiros eu vou fazer um vídeo explicando, isso daqui é só uma solapada para a gente entrar no Novo Testamento, tá? Eu vou fazer uma série de vídeos, vou fazer um vídeo especialmente dos cativeiros, tá? Mas eu vou falar bem rápido por alto para você entenda como que está o Novo Testamento, beleza? Então temos a imagem aí, o primeiro cativeiro de Israel, que foi o cativeiro assírio, 722 a.C. A Síria invade Israel, levando seus habitantes cativos para a Síria e para outros territórios dominados. A política da Síria era tentar quebrar a hemogeneia das nações conquistadas, fazendo assim a mistura de uma raça. A mistura de raça. Então essa mistura de raça, os judeus que sobraram do Reino do Norte ficaram sendo chamados de samaritanos. Então preste atenção aí que já vai acontecer uma mudança para você entender alguma coisa do Novo Testamento. A política da Síria, a Síria vinha, levava um pouco dessa nação para cá, despejava um pouco dessa nação na outra nação e pegava as nações e ia misturando as nações, para que todos os povos se tornassem um. Então o povo que fica na parte norte, esse povo cativo que está na parte norte, tem outras nações que vieram e casaram com eles e fizeram uma mistura de raça. Essa mistura de raça ficou sendo chamado de samaritanos, tá? É por isso que lá na frente os judeus detestam samaritano, porque o samaritano ele se acha que é filho de Abraão, de linhagem pura. Só que os judeus não consideram eles, porque eles foram misturados, eles são uma raça mestiça. E por isso, judeus não se falavam com os samaritanos, tá vendo? Se você não entende isso, o cativeiro assírio, você não vai entender a questão dos samaritanos e não vai entender o que acontece no Novo Testamento. Então já vai anotando aí, tá? Continuando. Observação, né? As 10 tribos levadas cativas nunca mais voltaram em sua totalidade. São conhecidas como as tribos perdidas de Israel. Então, foi algo muito forte que aconteceu no cativeiro assírio, muito tenebroso, que as 10 tribos, na sua essência total, foram dispersas e nunca mais foram vistas, né? Claro que existem pessoas das 10 tribos
espalhadas por aí, mas na sua totalidade elas desapareceram. Tá? Segundo o cativeiro babilônico, que aconteceu em 605. 605, Nabucodonosor invade o reino do sul, que é o reino de Judá. Algumas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, dentre eles Daniel e seus 3 amigos. Em 587, o templo, preste atenção nisso, o templo, que era o templo de Salomão, foi destruído como punição contra um ataque dos rebeldes judeus. E tem muita coisa a ser falado sobre esse cativeiro babilônico, mas como eu estou falando, estou dando uma solapada para você entender alguma coisa. Não havendo mais templo para adorar Javé, os sacerdotes e levitas ficaram responsáveis por ensinar a lei de Javé. Esse local de reunião e ensino ficou sendo chamado de sinagoga. Olha aí, outra palavra que acontece no Novo Testamento que você não vai ouvir no Antigo Testamento, que é a questão da sinagoga. Então o que aconteceu? Destruíram o templo, e templo para o judeu é lugar de adoração, eles sempre aprenderam assim. Os babilônicos destruíram o templo de Salomão, não tem como eles adorarem a Deus em nenhum lugar. Então eles começam a se reunir em grupos, em casas, em locais específicos, para ensinar, para ler um salmo, para trazer uma palavra de exortação, tá certo? Então eles se reuniam todos ali juntos. E esse local de reunião e ensino ficou sendo chamado de sinagoga. Então se alguém perguntar para você, o que é a sinagoga? Como surgiu a sinagoga? A sinagoga surgiu através do cativeiro babilônico. Com a destruição do templo, não tinha como os judeus mais adorarem a Deus, eles se reuniam juntos. E a palavra sinagoga, sinagogue do grego, significa reunidos juntos. Então a sinagoga nasce no cativeiro babilônico. Outra coisa também importante é que vale a pena lembrar aqui, no cativeiro babilônico, o povo de Israel deixou de ser, de Judá, de Israel, deixou de ser idólatra. Então esse cativeiro também foi tão pesado que serviu para estipar a idolatria, o politeísmo, né, do coração do povo de Israel. Tá joia? Vamos dar prosseguimento. Cativeiro persa, e aí que se encerra o Antigo Testamento. Ciro capturou a Babilônia em 538. A política dos persas era permitir que o seu povo pudesse voltar à sua terra natal. Por causa dessa política, a restauração de Judá foi possível. Observação: o Antigo Testamento se encerra com os judeus cativos sobre o domínio persa. Então, nós temos aí a política da Pérsia era o quê? Dominava todo mundo, vamos deixar os caras voltar para a cidade deles, o que importa é eles pagarem imposto para a gente, era grana. Eles pagando imposto pra gente, eles sendo os nossos vassalos, a gente libera os caras para voltar. E é nessa vinda, e é nessa volta que acontece o quê? A restauração da cidade. E quem é que vem para restaurar os muros de Jerusalém? Neemias, né? Aí tem aquela pegada de Neemias, Zorobabel para restaurar o templo e Esdras para trazer de volta a ortodoxia da lei de Moisés, da Torá. Beleza? Então quando acaba-se o tempo, a Bíblia se encerra debaixo do cativeiro persa. E agora que se encerrou o cânon no Antigo Testamento, nós temos um período de 400 anos de silêncio. Esse período de 400 anos de silêncio é conhecido como período interbíblico, período intertestamentário, período entre testamentos, o que seja, o que for, mas conhecido mesmo como período interbíblico. Então aconteceu algumas coisas nesse período interbíblico, eu quero que você saiba, eu vou fazer um vídeo específico do período interbíblico, isso daqui é só uma pincelada para você ficar sabendo. Dá uma olhada no slide aí. Agora nós temos o período interbíblico, tá? Durou esses 400 anos aí, que é o chamados 400 anos de silêncio profético, onde não se levantou alguém dizendo assim diz o Senhor. Então beleza. Período grego, nesse período interbíblico acontece o período grego. O que aconteceu? Os persas dominaram, depois vieram os gregos, tá? Dominando tudo, os persas. Alexandre o Grande domina os persas e as nações conquistadas e traz consigo a cultura helenística. Então lembre bem disso. O que é a cultura helenística? É a cultura grega misturada com a cultura ocidental. É uma cultura que Alexandre o Grande queria implantar. Então sempre que falar helenístico, você lembra de grego, cultura grega, tá certo? Depois do período grego, Alexandre o Grande domina tudo, morre, e os terrenos, as terras que ele conquistou, a totalidade da terra, ficou para 4 generais deles, mas tem 2 aqui que é importante, porque 2 deles não tem nada a ver com o povo de Israel e 2 tem, tá certo? Então o que aconteceu? Depois que Alexandre o Grande morre, Ptolomeu ficou com a parte da Palestina ali, e começou o período ptolomaico. Nesse período, Ptolomeu Filadélfo inicia biblioteca gigantesca,
com a intenção de conter uma cópia de cada livro já feito. Por esse motivo, iniciou-se um trabalho de uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega. Essa tradução ficou sendo chamada de Septuaginta, ou se você falar da forma exata, é Septuaginta, né? Que tem a questão grega do G e tal. Septuaginta, ou Septuaginta, né? E o que é Septuaginta? Septuaginta nada mais é do que a tradução mais fidedigna que tem, preste atenção, da Bíblia hebraica para o grego, tá certo? Porque o mais fidedigno mesmo seria o texto em hebraico. Então a tradução mais fidedigna é essa daí, tá? E eu vou fazer um vídeo só sobre a Septuaginta também, tá certo? Então se alguém fala, o que é Septuaginta? Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, tá certo? Do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Só que eu vou fazer um vídeo explicando, porque não foram só esses livros, os livros que a gente tem no Antigo Testamento, foram outros livros também que é considerado hoje em dia como apócrifos, pseudepígrafos e etc. Então calma lá. Se alguém te perguntar o que é Septuaginta, Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Beleza? Show de bola, é isso aí. Vamos continuar. Depois se tem o período Seleuco, né? Antíoco Epifânio invade Jerusalém, e essa estava na mão de Ptolomeu, invadiu, o olho grande, cresceu grande, a área de ferro era abastada demais, eles foram lá, invadiram. Beleza, o que ele fez? Sacrifica um porco no altar, é porco, o judeu não comia carne de porco, é uma afronta. Sacrifica um porco no altar, cara, de adoração. Instalou um altar a Zeus, dedicado a Zeus, dentro do templo. Proibiu circuncisão, todas as práticas judaicas, guarda do sábado, confiscou e destruiu as cópias da lei. Então, Antíoco Epifânio foi tão terrível que, em uma afronta, né, aos judeus, ele entra no templo, sacrifica um porco no altar de sacrifício, instala, coloca um templo de adoração a Zeus, dedicado a Zeus, dentro do templo dos judeus. E o que acontece já tem, é bom lembrar que já tem esse templo, nesse período já tem esse templo porque Zorobabel tinha levantado o templo, né? Aquela questão de Esdras, Neemias e Zorobabel, eles tinham refeito o templo, que não era o templo tão suntuoso igual o de Salomão, era um templo simples, era um templo feio, mas Deus queria que o povo adorasse. Por isso que nessa época se levanta o profeta Ageu, aquela simbólica frase de Ageu 2:9, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tá? Por quê? Porque a primeira casa era bonita, mas a segunda casa é feia, mas vai ter mais glória. É isso que Deus está querendo dizer. Mas enfim. Com essa proibição de Antíoco Epifânio, proibindo a guarda de sábado, circuncisão, queimando as cópias da lei, gerou uma revolta muito grande nos judeus. E assim se inicia um período chamado período Macabeu, que é um período de independência judaica. O que aconteceu no período Macabeu? Insatisfeitos com as afrontas e proibições de Antíoco Epifânio, os judeus se uniram em um golpe contra os opositores. Um sacerdote chamado Matatias inicia um intento para expulsar os inimigos. Inicia-se assim a famosa Guerra dos Macabeus. A palavra Macabeu significa martelo, pois a família asmoniana expulsou e esmagou os inimigos como se fossem um martelo e reedificou o templo, né? Dedicou o templo. Tinha acabado o período de adoração e voltaram a adorar a Deus no templo. Observação. Surge aí uma festa citada no Novo Testamento, olha que interessante, que é a Hanukkah, conhecida como a festa da dedicação ou festa das luzes. E isso está na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 22, tá certo? Que festa é essa? Festa da dedicação, mas isso não tem no Antigo Testamento? Pois é, não tem no Antigo Testamento porque ela surgiu no período interbíblico, no período Macabeu, né? Tem toda a questão do milagre aí, que eles não tinham óleo para durar uma semana, tinham um óleo para durar apenas um dia, e dizem que Deus fez o milagre e o óleo ficou queimando por uma semana inteira. Então, no Minorá, né? Então, por isso que é a festa das luzes. Aquela luz ficou acesa no Minorá, a luz que era para durar um dia ficou mais de uma semana. Então, eles dedicaram o templo e aí se inicia a festa das luzes, o Hanukkah. Beleza? Depois do período Macabeu, o que acontece? A ganância, na verdade, dos macabeus. João Hircano, neto de Matatias, que é o cara que iniciou a revolta, tornou-se o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote sempre teve as regalias em Israel, tá? Tendo todas as benéficias do mesmo. Seu irmão invejou o cargo. Antípater, preste atenção nesse nome que está marcado de amarelo. Antípater joga um irmão contra o outro. João Hircano
com medo de seu irmão Aristóbulos, que seu irmão Aristóbulos tirasse o seu poder, pediu ajuda a Roma. Pompeu, general romano, luta a favor de João Hircano. Por ali fica e não sai mais. Agora os judeus estão debaixo do falso protetorado romano. Então o que acontece? Como o sumo sacerdote tinha todos os benefícios, ou a maioria dos benefícios das regalias na época, o camarada estava reinando e também era sumo sacerdote. O outro irmão olhou e falou assim, o camarada é rei, o camarada é sacerdote, mas peraí, eu não vou comer nada dessa fatia não? O que é isso? Começou a crescer o olho, tá? Eles estavam bem, eles estavam reinando, estavam no período de independência deles. O irmão começou a crescer o outro. Esse Antípater é da família de Herodes, tá? Então ele começa a jogar era o procurador deles, começa a jogar um contra o outro. Olha, seu irmão vai tomar o seu reino. Ó, o outro tá você acha certo o outro ser rei e ser sacerdote ao mesmo tempo? Você merece alguma coisa. Então ficou jogando um contra o outro. João Hircano, com medo de perder o cargo, pede ajuda a Roma. Porque, querendo ou não, Aristóbulos também tinha um exército formado. Então pede ajuda a Roma. Aí o que acontece? Roma vem, luta a favor de João Hircano e fica lá e não sai mais. Já era, perderam o território. Tá? Agora eles são vassalos de Roma é suzerano. Perderam o território, ficaram por lá. Entendeu agora por que no Novo Testamento eles já estão debaixo do Império Romano? Porque deu ruim no período interbíblico, deu ruim no período macabeu. Porque os macabeus pediram ajuda a Roma, Roma entrou e a política de Roma é: Roma te oferece paz e te oferece guerra. A escolha é sua. Então os romanos entraram e não saíram mais de lá. E o Novo Testamento vai se iniciar debaixo desse jugo romano. Tá certo? Outra observaçãozinha aqui que eu quero lembrar é o seguinte: por convencer Hircano a pedir ajuda a Roma, Antípater, que é da família de Herodes, ganha o cargo de procurador e seu filho Fazael vira governador na Judéia e Herodes, o Grande, vira governador na Galileia. Então aí você já tem quem é o rei dos judeus no Novo Testamento, lá na época de Jesus, o rei dos judeus é Herodes. Herodes é o rei dos judeus. Por que ele é o rei dos judeus? Tudo começou lá no período interbíblico, no período macabeu, com o avô deles. Tá certo? Então o avô deles fez aquele esquema todo, ganhou uma benéficia por isso, Roma interviu, entrou, ganhou uma benéficia por isso e deixou que eles tinham esses sistemas, e eu vou explicar também sobre Herodes, um vídeo só sobre eles, os sistemas de reis clientes. Tá? Então a gente põe o Antípater para reinar, ou o Herodes para reinar, e Herodes vai fazer com que o povo fique feliz com o governo dele e pare de encher o saco de Roma. Então funcionava dessa maneira, tá? Roma beneficiava eles em um ponto, para eles não atrapalharem Roma em outro ponto. Era mais ou menos assim que funcionava, e é aí que é por isso que a família de Herodes está reinando no Novo Testamento. Tá certo? Continuando. Desenvolvimento religioso, e eu já estou para terminar aqui, a gente vai terminar no próximo vídeo. Sinagoga, que eu já falei com vocês. Até o tempo do exílio, a adoração se dava no templo de Salomão. Com a invasão babilônica, o templo de Salomão foi destruído e os judeus não tinham mais como prestar adoração a Deus. Nesse período, os sacerdotes se levantavam, se encarregaram de instruir o povo para que os ensinamentos de Javé não fossem esquecidos. Se reuniam para estudar a Torá. Este local de reunião ficou sendo chamado de sinagoga. A palavra sinagoga significa aqueles que se reuniam junto. Então, já falei sobre a sinagoga, vamos aí pular para o templo. O primeiro templo, preste atenção nisso, gente. O primeiro templo foi destruído com a invasão babilônica, em 587. Com o retorno do primeiro grupo de exilados, foi iniciado a construção do segundo templo, através de Zorobabel, sob a pregação de Ageu e Zacarias, terminado por volta de 516 a.C. Tentando receber favor dos judeus, Herodes o Grande resolve ampliar o templo, trazer de volta a beleza do templo de Salomão. Este templo foi destruído por Tito Flávio por volta do ano 70 depois de Cristo. Então o que acontece? Naquela leva que os persas deixaram o povo voltar, Neemias vem restaurar os muros de Jerusalém. Zorobabel vai erguer o templo, que não é tão bonito igual o templo de Salomão, e os profetas vão trazer o povo para querer adorar, e Esdras vai trazer o povo para se prender à ortodoxia da lei de Deus, da Torá. Tá certo? Então é basicamente isso que acontece. No Novo Testamento já tem um templo que é o templo de Zorobabel. Porém, o templo de Zorobabel era feio. E Herodes, o Grande, para tentar ganhar o favor dos judeus,
fez o templo do mesmo tamanho que o templo de Salomão, e tudo quem bancou foi Roma, tá certo? Só que na época de Herodes, só era sumo sacerdote quem tinha dinheiro, quem pagasse a Roma. Até as vestes sacerdotais eram confiscadas por Roma. No dia de Yom Kippur eles liberavam, depois eles retiravam. E quem era, e só podia existir um sumo sacerdote. E Lucas deixa claro isso, Lucas vem relatando, Lucas vem jogando, né, no ventilador isso daí, no capítulo 3, que eles falam que tinha dois sumos sacerdotes de Israel naquela época, Anás e Caifás. Na história de Israel nunca pôde existir um sumo sacerdote, mas naquela época do Novo Testamento, como Roma está governando, está mandando no templo também, era sumo sacerdote quem pagava mais, tá certo? Outra coisa, observaçãozinha aí, a única parte do templo que resta até hoje é o muro chamado de Muro das Lamentações. O imperador romano deixou essa parte de pé para que todos os que olhassem para ele lembrassem do que ele tinha feito. Então o que acontece? Herodes levanta o templo de Zorobabel, ele amplia, deve ter destruído e feito outro maior, tá certo? Herodes fez isso daí. No ano 70 depois de Cristo, aconteceu uma revolta judaica por independência de novo, os romanos vieram, entraram em Jerusalém. Tito Flávio Vespasiano destrói o templo e deixa apenas uma parede no templo, em pé até hoje em Israel tem essa parede lá. Essa parede ficou sendo chamada de Muro das Lamentações. Tem onde é que o pessoal bota a cabeça, fica balançando, o judeu fica balançando o corpo? Então, lá é a única parte do templo de Herodes que ficou de pé. Beleza? Agora nós temos o Sinédrio para finalizar. Tá? Quando Esdras e Neemias trabalharam na restauração de Jerusalém, eles obrigaram o povo a fazer um pacto que iriam viver por um código externo de regras baseadas na lei de Moisés. A responsabilidade de instruir o povo, a lei de Moisés foi passada de geração por geração. Com o passar do tempo, o grupo de líderes que compunham a sinagoga foram chamados de a Grande Sinagoga. Esse grupo de líderes e grandes autoridades formaram o Sinédrio, que passou a ser a autoridade máxima entre os judeus, composto sempre por 70 homens, tinham a missão de administrar a justiça interpretando a Torá. O Sinédrio poderia dar sentença de morte, mas somente com a aprovação do governo romano a sentença de morte poderia ser administrada. Então o que acontece? Uns vão dizer que o Sinédrio teve relação lá com Moisés, Números, Deuteronômio 17, mas enfim. Outros vão dizer que surgiu, tudo começa com essa ortodoxia da reforma de Esdras, de trazer o povo de volta à lei. E esse povo ensinava de forma fervorosa que o povo de Israel tinha que seguir a lei. Esses líderes, esses cabeças, juntos foram chamados de a Grande Sinagoga, e lá na frente eles formaram o Sinédrio, que era um corpo de justiça, né? No caso, eles interpretavam a justiça, eles interpretavam a pena da quebra da lei. Então o camarada quebrou o sábado, a gente vai matar o cara? Vamos levar para o Sinédrio para eles verem o que ele faz. Vai pegar uma pessoa em adultério. Vamos matar esse cara? Vamos primeiro levar para o Sinédrio. O Sinédrio sempre é formado, né, na sua grande parte, de sábios. Tá? Os líderes, os cabeças, sempre eram o sumo sacerdote de escola saducaica. Né? Alguns eram fariseus, mas grandes partes, né, principalmente aqueles que tinham muita bala na agulha, eram de escolas saduceus. Tá certo? Então, gente, dúvidas, deixem no comentário ou deixem no meu WhatsApp que eu respondo. Não dá pra mim ficar batendo muito papo no WhatsApp não, tá? Mas eu vou entrar lá pra responder. Tô feliz aqui de estar fazendo outro vídeo. Dúvidas, algumas coisas aí, vocês podem ter dúvidas, só me chamar no WhatsApp que eu respondo. Outra coisa, gente, é importante que você contribua com o canal, beleza? Ajude o canal aí que você vai ver que vai ter muita coisa boa. O vídeo foi passado muito rápido, mas é só você apertar pause e ir anotando no caderninho tudo que está no slide. Beleza? Um abração, um beijão no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.